Fala aí pessoal, tudo bem? Vou usar esse vídeo aqui para resolver a questão 8 da lista, questão que diz assim: determine a equação de deflexão para a viga de aço mostrada usando funções de singularidades. Como a viga é simétrica, escreva a equação usando somente a metade da viga e use a declividade do centro da viga como uma condição de contorno. Use as equações de equilíbrio para determinar as reações. Então, bem, aqui, então a gente tem uma viga biapoiada, um carregamento na parte central, que é uma parte mais espessa, a parte com diâmetro maior. As extremidades estão biapoiadas, então em cada uma dessas extremidades aqui a gente vai ter uma reação de apoio. Como a viga é simétrica e o carregamento também é simétrico, em relação ao centro, é bem tranquilo a gente calcular as reações de apoio aqui, uma vez que a gente pode calcular uma resultante, para essa força distribuída aqui de 35 vezes 0,3, que é a porção onde ela está distribuída. Isso aqui vai ser igual a 10,5 kN, que tem que estar distribuída de forma equivalente entre os dois apoios. Então a gente vai ter metade dessa força aqui, então R1 aqui a gente pode dizer que vale 5,25 kN e R2 da mesma forma 5,25. Isso aqui acontece porque esse exercício é simétrico, é mais fácil de calcular essas reações. Antes de entrar no exercício de fato, deixa eu aproveitar esse slide aqui para a gente calcular o momento de inércia dessas duas seções. A gente tem uma seção com diâmetro de 38 milímetros e outra seção com diâmetro de 50. A equação para o momento de inércia de uma viga, de uma seção circular, é π dA² sobre 64. Aí é só a gente substituir primeiro o 38 e depois o 50. Então eu tenho os cálculos feitos aqui para esses dois valores. Vou chamar de I1 o momento de inércia do primeiro trecho ali. Ele vale 1,0235 vezes 10 a menos 7, e aí a unidade metro a quadro. No segundo trecho, substituindo 50 milímetros, o resultado é 3,068 vezes 10 a menos 7, também unidade metro a quadro. Certo? Então vamos lá. O exercício pede para a gente considerar metade da viga para poder escrever a equação. Vou partir para o próximo slide aqui, colocando só a metade da viga. Aqui eu já tenho a força no apoio, a reação no apoio de 5,25 ou 5.250 e um pedaço daquela carga que estava distribuída aqui em cima de 35 kN por metro. Certo? Para resolver por função de singularidade, o primeiro passo é escrever a equação para a carga, para a intensidade de carga. Então aqui a gente tem Q igual a 5.200, a amplitude dessa força concentrada aqui, vezes x, o ponto de aplicação dela é o nosso zero, é a origem do eixo x, então ela fica x menos 0, elevado a menos 1, porque é uma força concentrada. Depois menos 35.000, x menos 0,1, que é onde começa essa força distribuída aqui, elevado a zero, porque é exatamente a representação de uma força distribuída. A gente usa a função de singularidade do degrau unitário. E aí, como essa força aqui ela vai até o final da nossa viga, a gente só coloca um termo aqui para ativá-la, digamos assim. Não precisamos nos preocupar em desativá-la, pois ela vai até o final do trecho que estamos considerando. Aí, para calcular a cortante, a gente integra uma vez. Aqui basicamente só aumentar uma unidade em cada um dos expoentes. Para o momento de novo, só que aí já fica um pouco diferente, porque quando a gente passa a ter expoentes positivos maiores do que 1, quando a gente integra, a gente tem que dividir também aqui a amplitude. Então já coloquei aqui 35.000 por 2, a 17.500. Então aqui a gente tem uma equação para o momento que vale de 0 até 0,25, que é exatamente o comprimento desse trecho aqui que a gente está estudando, 0,25. Essa equação aqui, a princípio, ela independe das características da seção. Não importa se é a seção de 38 ou se é a seção de 50. A gente vai calcular quanto de momento, quanto de esforço interno está aparecendo naquele ponto. A gente pode simplificar um pouco essa equação de momento aqui e separar ela para
dois casos. Um caso que vale para o primeiro trecho, de 0 até 0,1, porque aí esse segundo termo aqui não entra, né? A gente vai truncar no primeiro trecho antes da aplicação desse termo, então vai ficar mais ou menos assim, de 0 até 0,1. A gente pode usar para calcular o momento 5.200 vezes x elevado a 1, que é esse primeiro termo aqui, né? Ou somente o x. E no segundo trecho, a gente repete esse primeiro termo e aí já leva em consideração também o segundo, menos 17.500, que multiplica x menos 0,1 elevado a 2. Usando essas equações aqui, né, a gente pode substituir vários valores de x para calcular, né, digamos assim, para esboçar um gráfico para o momento. Então eu tenho aqui na direita um gráfico de momento fletor que vale desde o x0 até o x igual a 0,25. Né? Então o momento vai sair aí de 0, vai atingir seu máximo no 0,25, que representa na verdade o centro da viga, com um valor pouco superior aí a 900 newton por metro, newton vezes metro. Certo. Aí qual que é a abordagem que a gente faz para resolver um problema onde o componente ele muda, né, o seu momento de inércia? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai considerar a princípio que essa seção aqui é homogênea, então digamos que toda essa viga tenha 38 milímetros de diâmetro. E aí vamos dividir aqui a equação de momento pelo I. Por quê? Porque a gente sabe, né, que tem a equação que relaciona o momento com a variável y, né, com a deflexão y, ela é dada por essa forma aqui, d2y dx2. O i, no problema real nosso, que ele está variando. Vamos assumir a princípio que ele não está variando, né, e vamos passar o e aqui multiplicando para o outro lado, vamos ficar com essa razão m sobre i, considerando apenas o i do primeiro trecho. Deixa eu passar aqui para frente. Vou dividir a equação de m pelo i da primeira seção. E aí, aquele i1 que a gente calculou lá no primeiro slide. Então, dividindo essa equação aqui por i1, eu tenho uma nova equação aqui que eu também posso usar para traçar um outro gráfico. Aí eu vou colocar aqui embaixo, em linha pontilhada. Por quê? Porque esse gráfico aqui ele representa m sobre i se não houvesse a modificação de seção. Mas no nosso problema a gente tem a modificação de seção a partir do 0,1, né? A mudança ocorre aqui, ó, em 0,1. Então esse gráfico aqui, de fato, m sobre i vai ser igual a esse gráfico aqui só na primeira parte, que aí de fato o i é igual ao i1. No segundo trecho, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os pontos que eu calculei aqui atrás, né, daqui em diante, e ao invés de dividir por i1, o momento daqui para frente, do 0,1, eu vou dividir pelo i2. Então aqui vai aparecer um outro gráfico, que é de fato, né, aqui não sei se vocês estão conseguindo enxergar, aqui é m por i, tá? o eixo y aqui. O gráfico de fato desse problema aqui é esse em linha cheia, porque aqui no ponto 0,1 ocorre a modificação de seção, e a gente não continua. A gente continuaria aqui para cima se não houvesse a modificação de seção. Mas ela acontece. Então o gráfico muda. Acontece basicamente duas coisas com esse gráfico. Acontece um salto aqui para baixo, né? A gente sai de um valor lá de cima e passa para um valor mais baixo. E além disso ocorre também uma modificação na inclinação. Para facilitar a visualização dessa modificação na inclinação, vamos pegar uma retinha aqui na parte inicial desse trecho aqui, né? Vamos aproximar essa porção inicial desse trecho pontilhado aqui por uma retinha vermelha. Fazer a mesma coisa aqui embaixo, uma retinha azul, tá? Essas retinhas elas têm a mesma variação aqui em x, né? Tem o mesmo dx. Aí a gente consegue ver, vou até colocar as duas lado a lado aqui, ó, que a vermelha é mais inclinada do que a azul. Então, o que acontece com o gráfico? Ele teria uma inclinação mais alta, só que na prática ele tem uma inclinação mais baixa aqui, porque o momento de inércia da seção aumentou. Então, para a gente conseguir resolver esse exercício, eu vou considerar essa equação aqui, que ela leva em conta apenas o I1, e vou inserir de forma manual essas variações que acontecem por causa da seção 2. E essas variações são basicamente um salto no gráfico e uma variação na inclinação. Então a gente precisa
conseguir calcular quanto que vale o salto e quanto que vale a variação da inclinação. Bem, para isso eu vou pegar 4 pontos auxiliares aqui. Ó. O ponto A seria o ponto inicial da retinha vermelha, o ponto B, o ponto final, C, o inicial da azul e D, o final da azul. Aí eu vou avaliar quanto que vale M sobre I em cada um desses pontos. Tá? Então, por exemplo, no ponto A, eu pego o momento aqui em 0,1, né? Aí eu uso aquela primeira equação lá do slide de trás. Pego o momento no ponto 0,1 e divido pelo momento de inércia da primeira seção, o 1,0235 vezes 10 a menos 7. Aí eu encontro aqui M sobre I no ponto A, valendo 5,1293 vezes 10 a 9. Vou fazer a mesma coisa para o ponto B. Aí é o seguinte, eu vou dizer que o meu ponto B está a 0, deixa eu escrever aqui, ó, B vai estar a 0,001 metro à direita de A. Isso significa que de B para A eu ando aí 1 milímetro. Tá? E aí da mesma forma eu vou fazer de C para D. E quanto menor for o valor que a gente considerar para esse ΔX, melhor vai ser a representação desses gráficos aqui por retas nesses trechos. Né? Se eu pego uma reta muito grande aqui, eu vou perceber que ele já não assume mais o comportamento de uma reta, já não se aproxima mais de uma reta. Mas se for pequeno, se o dx for pequeno, de fato a aproximação vale. Então eu vou pegar o ponto B, ele vai estar 0,001 metro à direita do ponto A. E aí eu substituo lá na equação para calcular o momento. Tá? Então, calculo o momento no ponto B. E aí, no ponto B, eu ainda vou dividir pelo momento de inércia da seção 1. E esse ponto ele não é físico. Né? A gente não tem, de fato, isso aqui acontecendo. Porque nessa seção aqui, a gente já tem o momento de inércia no valor 2. A gente vai estar lá no ponto D. Mas eu estou fazendo só para calcular quanto seria essa inclinação aqui se não houvesse a modificação de seção. E aí eu encontrei um valor de 5,1804 vezes 10 a 9 também. Aí eu calculo para o ponto C. O ponto C tem o mesmo valor de momento do ponto A, só que o momento de inércia é o da segunda seção, 3,068 vezes 10 a menos 7. Então eu encontro para essa razão aí 1,7112. Então daqui eu já consigo calcular o salto, né? Eu sei quanto que está em A, sei para quanto que vai em C. Fazendo C menos A, eu já tenho quanto que é esse salto aqui. E do ponto D, eu uso o mesmo valor de momento que o ponto B, só que divido pelo momento de inércia da segunda seção, 3,068 vezes 10 a menos 7. E aí encontrei 1,7283 vezes 10 a 9. Tá, vamos limpar aqui um pouco o slide para a gente calcular de fato quanto que vale o salto, né? Fazer essa subtração C menos A. E calcular também a variação da inclinação. E aí como que a gente calcula a inclinação? Por exemplo, dessa retinha vermelha aqui, ó, a gente calcula a inclinação fazendo dy por dx. Né? E aí quanto que varia em y? O valor em B menos o valor em A dividido pelo dx, que é 0,001. Quanto que é a inclinação da retinha CD? É o dy, então a gente avalia em D menos em C e divide também pelo dx, que é 0,001. Tá, então vamos lá, o salto, começar pelo salto, só pegar o valor em C menos o valor em A. Então aí os valores, eu encontrei um salto de menos 3,4181 vezes 10 a 9. E aí o salto é negativo porque lá no gráfico a gente vai para baixo, né? A gente está lá mais em cima, dá um pulo para baixo. E a variação de inclinação é a inclinação de CD menos a inclinação de AB. A inclinação de CD é, a gente pega o valor em C, né, desculpa, o valor em D menos o valor em C e divide pelo ΔX, que é 0,001. E aí eu encontrei uma inclinação de 17,1 vezes 10 a 9, nesse trecho CD. Depois eu calculo a inclinação para o trecho AB. Então, calculo aqui o ponto B menos o ponto A, tem o dy dividido pelo dx aqui, que é 0,001. E a inclinação de AB, 51,1 vezes 10 a 9. A inclinação de AB é maior, né? Aquela retinha vermelha, e a inclinação CD é menor, a retinha azul. A variação das inclinações é só a gente fazer a subtração aqui de CD menos AB. Eu tenho que a inclinação então de uma para outra tem uma redução
de 34 vezes 10 a 9. Tá? A inclinação muda de 34 vezes 10 a 9 para baixo, né? Ela diminui 34 vezes 10 a 9. Aí essas duas informações, né, essas duas informações eu vou inserir na equação de m sobre i para que ela valha, né? Anotei elas aqui no slide novo. Vou trazer aquela equação para o m sobre i1 que eu tinha lá atrás, que era uma equação que considerava que o eixo era homogêneo, né, que a viga era homogênea. Aí eu coloco aqui agora, já não estou mais colocando o i1 aqui, vou deixar apenas m sobre i, porque aqui agora vai valer para toda a viga. E aí os dois termos aqui eu repito, né, esses dois termos aqui eu repito. Aqui eu coloco o salto com o expoente zero, porque o salto é representado por uma função degrau, né, o sinal negativo que é para baixo, e a variação da inclinação também, ela é negativa, né? A inclinação era maior, passa a ser um pouquinho menor, e aí de 34 vezes 10 a 9. E o expoente 1, porque a variação da inclinação aí é representada pela função rampa, né? Pela função de singularidade que a gente usa para representar a rampa. Certo? Isso aqui é m dividido por i. Só que eu falei lá atrás que m por i é a mesma coisa que e vezes d2y dx2. Então a gente pode trabalhar essa equação aqui agora para conseguir obter uma equação para deflexão, né? Agora é só a gente integrar aí duas vezes. Então vou passar aqui para cima. Vamos lá, a primeira integral, a gente aumenta, né, um ponto aqui em cada expoente, e onde couber a gente divide, né? Então aqui de 1 para 2, dividiu por 2. Aqui de 2 para 3, a gente dividiu por 3. De 0 para 1, aí não precisa dividir. De 1 para 2, dividiu por 2 aqui. E aí eu adiciono a primeira constante de integração C1 a ser determinada. Integro mais uma vez, eu vou ter o módulo de velocidade vezes a deflexão. E aqui o expoente de 2 para 3, divido por 3. De 3 para 4, divido por 4 esse valor aqui, né? Aí vira 14. De 1 para 2, divido 3.4 por 2, vira 1.71. Esse aqui, de 2 para 3, eu tenho que dividir por 3. Então, 17 vira 5.67. Integral de C1, C1x, e aí mais uma constante de integração C2 a ser determinada também. Agora, a gente precisa trabalhar com as condições de contorno para determinar C1 e C2. Uma delas é bem nítida. Qual que seria essa condição de contorno bem nítida? É a seguinte: como a viga está apoiada na origem, né, no ponto x igual a 0, ela não tem deflexão em x igual a 0. Então, y igual a 0 em x igual a 0. Fazendo isso e substituindo essa informação aqui na equação, nessa terceira equação, a gente vai ter aqui, vai ficar com 0 igual a 0, esses termos aqui não vão entrar, mais 0 mais C2. Consequentemente, né, C2 igual a 0, né, pela condição aí de contorno em x igual a 0. E qual a outra condição de contorno que a gente vai utilizar? O enunciado ele deu até a dica, ele falou para usar a declividade no centro da viga. Por quê? Vamos imaginar, né, vamos lembrar que a viga completa aqui era um eixo com carregamento central e a viga era completamente simétrica. O que vai acontecer com ela? Ela vai se deformar de forma simétrica, certo? Ela vai fazer uma deformação aqui que é uma flecha, né? E aqui no centro, né, o desenho não ficou muito bom, mas como de um lado a deflexão está caindo e do outro ela está subindo, no centro aqui, essa inclinação ela vai ter que ser zero. E a inclinação é basicamente dy dx. Logo, a inclinação nessa posição central que representa x igual a 0,25 é nula. Então, dy dx igual a zero. E aí, onde que a gente vai usar essa informação? A gente vai usar nessa equação aqui agora, ó, que tem dy dx. Eu faço dy dx igual a zero e substituo o x igual a 0,25. Tá? Então, deixa eu apagar ali para ficar mais claro. Aqui, substituir dy dx igual a zero.
Então ficou 0 aqui na esquerda e no lugar do x eu coloquei o 0,25. Tá? Na segunda equação, marcada com asterisco aí, 0,25, 0,25 menos 0,1 vai dar 0,15, 0,15 e 0,15, e aí o C1 entra aqui. Aí eu consigo calcular o C1. Encontrei C1 igual a menos 0,515 vezes 10 a 9. Aí eu posso substituir esse valor de C1 aqui no lugar da equação, né? Agora eu voltei para essa equação aqui de baixo. Então C1 vezes x. Outra coisa que eu já substituí aqui também foi o valor do E, né? 200 vezes 10 a 9, 200 gigapascal. Deixa eu passar para o slide seguinte aqui para a gente poder simplificar um pouco aqui. O que dá para fazer? Né? Aqui na verdade é 0,515, né? Tem um erro de digitação aqui, aqui. Menos 0,515. E aqui a gente tem 10 a 9 em todos os termos, então dá para a gente cortar, né? Simplificar toda a equação aí por 10 a 9. Certo? Aí vai ficar aqui, ó, né? Posso passar o 200 dividindo, vai ficar 1 sobre 200 igual a 8,55 x a 3 menos 14,25 x menos 0,1 elevado a 4 menos 1,71 x menos 0,1 ao quadrado menos 5,67 x menos 0,1 ao cubo. Aqui também está um erro de digitação aqui, gente. Aqui era para estar multiplicado por 10, é 5,67 mesmo. De baixo que é o que está certo. Menos 0,515 vezes o x. Aí essa equação aqui a gente pode separar ela em duas, né? Uma que vale para o primeiro trecho, então de 0 até 0,1. Esses termos aqui eles não precisam entrar, né? Porque eles estão sendo aplicados depois do no 0,1, né? Então não entra nessa equação. E de 0,1 a 0,25 a versão completa aí. Beleza? Então o que o exercício pedia era essas duas equações aqui no final das contas. Eu só fui adiante aqui para a gente conseguir enxergar como é que isso vai ficar. Tá? Então eu plotei essas equações aqui em função de x. Tá? Então a gente tem aqui que a deflexão ela vai de 0 até mais ou menos 0,3 milímetros, né, na região central. E aí eu plotei também o gráfico espelhado, né? Isso aqui vale para metade da viga. Se a gente quiser saber o comportamento da viga toda, é só espelhar isso daí. Então aqui a gente tem um gráfico que serve para a viga toda. E aí, essa parte da direita aqui, ó, a gente não calculou diretamente. A gente calculou só a da esquerda e pode fazer o rebatimento aí pela simetria do problema. Beleza? Então basicamente era isso aí, o passo a passo. Quando vocês forem fazer, deem uma conferida aí nos valores, tá? Não assumam que os meus valores estão certos. Façam o exercício completo aí para conferir. Um abraço, vamos ficar por aqui.